fazer com que os pequenos provedores ganhem o seu espaço no mercado. Mas para isso precisa ter adesão. Precisa ter adesão de cada um de vocês, os provedores, para que a gente possa fazer isso daí. E mostrar para o poder público que a gente está sofrendo esse tipo de ação. Eu vou passar essa história do PGMU mais rápido, só para vocês terem uma ideia de como funcionam as operadoras. Aqui era os PSTs, era Posto Serviço Telefônico, foi trocado por backhaul. O problema do backhaul é a questão da reversibilidade, ou seja, se é o dinheiro do PGMU, onde é que está o dinheiro do PGMU? Na tarifa. Boa parte do financiamento do PGMU está na tarifa, nós pagamos R$ 38,88. Quando eu construo o backhaul, esse bem tem que ser reversível, acaba a concessão e ele volta para o Estado. Na consulta pública da troca de obrigações entre PGMU e PST do PGMU, essa daqui é uma contribuição da Telemar. Então a Telemar diz o seguinte do backhaul: na contribuição, consulta pública, está aí o número, está aí a data. O fato de um determinado bem estar sendo utilizado na prestação do STFCT não é determinante para que ele seja rotulado como bem reversível. As premissas regulatórias que tratam o ônus da reversibilidade dos bens estão muito bem definidas no contrato de concessão e na regulamentação aplicável, em especial no regulamento aprovado pela resolução. Ademais, todos os equipamentos de infraestrutura, da Oi e terceiros, que eventualmente sejam utilizados por método alternativa, já estão inseridos no anexo do contrato de concessão. Ou seja, eu quero dizer para vocês o seguinte, é claro, teve a troca de bens, troca de metas, como fazer outros bens, e quem está fazendo isso está dizendo, esse bem não é reversível não, esse bem é meu. Quando terminar o contrato, fico com ele. O Estado não vai ficar com nada. Assim teve a contribuição da CTBC e assim teve a contribuição da Telesc. Para depois a gente ver. O artigo 86 é esse o artigo aqui, ó. A concessão somente poderá ser otorgada à empresa constituída segundo as leis brasileiras e concede a administração no país criada para explorar exclusivamente o serviço objeto da concessão. Ponto. Nós vendemos a nossa empresa para fazer esse serviço. Por isso que ela custou um valor. Bom, eu vou colocar rapidamente aqui, que seria a parte da lei de crimes, tá? E vamos entrar para o assunto que é o mais importante, que é a respeito da votação do PGO. Como representante de vocês, eu acredito que tenha representado corretamente o meu voto lá no Conselho Consultivo. Acho que muitos de vocês já sabem, mas para aqueles que não sabem, nós vamos fazer um teste aqui. Fazer rapidamente aqui. Quem é a favor da fusão da Oi com a Brasil Telecom? Levanta a mão. Quem é contra a fusão da Oi com a Brasil Telecom? Levanta a mão. Mas levanta, está sendo filmado. É importante que a gente veja qual é o resultado da sociedade. Eu votei contra. Lá no PGMU, eu votei contra. E eu fiz o seguinte voto, eu vou passar ele rapidamente, são essas questões que nós vamos debater aqui. O meu voto está publicado no site da Internet Sul. Vocês vão para lá, entrem e peguem e leiam ele atentamente. A primeira coisa que eu fiz foi uma introdução, onde eu já expliquei para vocês o que é o Conselho, já disse de onde veio ele, que é da Constituição Federal, e disse o seguinte: se por um lado a descentralização do poder favorece a participação da sociedade, por outro, facilita a capitulação, a cooptação. O que foi apontado por dois grandes jornais brasileiros. Os jornais sobre a alteração do PGO. No dia 18 de outubro de 2008, saiu na Folha, no editorial. Nome da matéria: a capitulação da Anatel, Folha de São Paulo. Saiu o seguinte: missão cumprida. A Agência Nacional de Telecomunicações abençoou a mudança causuística nas regras da telefonia.
feita para beneficiar um grande negócio privado. A agência prestou serviço a lobbies empresariais e ao governo Lula. Sua credibilidade e autonomia como defensora do interesse público, contudo, saem profundamente abaladas. Ao final da matéria, eu estou economizando tempo aqui, diz assim: governos e operadoras fizeram como se diz popularmente, barba, cabelo e bigode. Porque eu percebi que, pelo menos aqui, o interesse público, o interesse de vocês, acho que não está muito bem sendo respeitado. Mas todos vocês votaram em deputados, principalmente o federal. Com esta matéria, procurem os deputados que vocês votaram. Não é amanhã, é ontem. Peçam o posicionamento deles com isso. É a única coisa que nós temos para fazer daqui para frente. O jornal Estado também fez a mesma coisa. O resultado da ingerência. Consumou-se a semana passada mais um caso assintoso de promiscuidade entre o poder público, interesses privados e o governo Lula. Uma variante da história de interferência e blá 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 blá, blá e vai, peguem essas matérias e leiam, isso é importante. O que eu quero falar com isso? Esse foi o retrato que os jornais fizeram. O Conselho Consultivo do órgão do trabalho, do SUNEM, realizou 5 reuniões. Chamamos nessas reuniões os provedores, IDEC, Telecom, Procon, as TV por assinaturas, as telefonias fixas, chamamos quase todas as entidades de classe. Foi unânime dizer: desse jeito não dá, não está fazendo coisa errada, não dá, é complicado. Eu vou aqui passar duas declarações para economizar. Alexandre Nemberg, da ABTA. Alexandre Nemberg não faz parte do nosso grupo, não. Ele é da TV por assinatura, ligado à NET, TVA e etc. Disse o seguinte: há cerca de 10 anos promulgou-se a LGPD. 10 anos se passaram e o mundo mudou, e etc, etc, etc. Esta mudança exige que sejam revistos os marcos regulatórios. Também acho. A promulgação da LGPD foi baseada em 3 pontos. Fundamentais: privatização, universalização e competição. Andamos na universalização, andamos na privatização, na competição nada. Esse é um problema. O PROCON de São Paulo. O PROCON de São Paulo também diz o seguinte: do jeito que está, o novo Plano Geral de Outorga, o Plano Geral das Comunicações, foram criticados pelo advogado Roberto Fábio, que foi conselheiro do CAD. Esse conselheiro